Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um privilégio poder compartilhar com os irmãos as grandezas da palavra de Deus. Nesta manhã, nós queremos refletir com os irmãos um tema que, a princípio, eu quero afirmar que eu estou em perfeito juízo, certo? Estou em perfeito juízo. Então, os irmãos sigam o nosso raciocínio até o final e lá no final eu espero que os irmãos concordem com aquilo que nós vamos trazer, com a nossa reflexão. Nós vamos refletir nesta manhã com esta igreja, com os irmãos aqui e aqueles que estão ao alcance da mídia desta igreja, sobre a 8ª igreja do Apocalipse. É isso mesmo, a 8ª igreja do Apocalipse. Mas antes de chegar na 8ª igreja do Apocalipse, nós precisamos fazer uma breve viagem sobre as 7, né? Sobre as 7. E, neste momento, eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 8 e depois o 11. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E agora o 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que o Senhor aplique a sua palavra lida aos nossos corações. As 7 igrejas, elas receberam cartas. E uma coisa que nós observamos nessas cartas é que elas seguem a mesma estrutura. Ela tem um remetente, ela tem um destinatário ou destinatária. Elas têm o anjo da igreja, ou mensageiro, ou numa linguagem mais recente, um carteiro, ou podemos também acrescentar um pastor. Ela tem uma mensagem, ela tem um conteúdo, com revelação das qualidades, com revelação das fraquezas. Ela fala de oportunidade ao arrependimento. Ela traz uma promessa e ela também apresenta uma advertência. Então, as 7 cartas que nós temos das igrejas da Ásia, que foram enviadas para a igreja da Ásia, elas seguem essa estrutura. Há uma repetição em toda a sua estrutura,
Quem remete a carta é aquele que é o Senhor da igreja. É aquele que é o dono, o senhor, o proprietário da igreja. Quem recebe a carta, o destino final da carta é para as igrejas, apesar de passar pelo anjo da igreja, que na verdade ele não é o destinatário final, ele é o mensageiro. Ele tem a responsabilidade de passar a mensagem para a igreja, ou no caso, as igrejas. E nós temos, irmãos, o conteúdo. E aqui, de uma forma bem breve e passageira, nós queremos dizer que das 7 igrejas, 5 receberam mensagens que apontavam suas qualidades, mas também houve reprimendas. E somente 2 tiveram suas qualidades destacadas e elas não receberam nenhuma reprimenda, que foi o caso das igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Pois bem, mas aí os irmãos já devem estar perguntando: Pastor Martins, e a 8ª igreja? Nós vamos ver, irmãos, algumas de suas qualidades. Algumas qualidades daquela que deve ser a 8ª igreja do Apocalipse. Eu diria inicialmente que ela é a igreja que transcende os aspectos geográficos da Ásia. Não está circunscrita às cidades ou regiões da Ásia Menor, onde estavam as 7 primeiras. Ela segue adiante no tempo e no espaço, carregando o compromisso de desenvolver o reino de Deus na face da terra. Ela vive e se alimenta das revelações, conselhos, ordens e profecias da palavra de Deus. A 8ª igreja do Apocalipse, ela absorve o conteúdo daquilo que está aqui no Apocalipse. Ela se apropria dele e segue na missão de espalhar a mensagem que dignifica o Cordeiro. Ela abre as suas portas para o Cordeiro, para que ele entre, sente-se à mesa e ambos possam cear juntos. A 8ª igreja do Apocalipse se alimenta da carne e do sangue do próprio Cordeiro. Jesus disse e João registrou: eu sou o pão da vida. Aquele que me recebe, aquele que se apropria da minha carne e bebe do meu sangue, terá vida em si mesmo. Mas eu vou fazer questão de ler pelo menos 2 versículos aqui. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 55 e 56. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A 8ª igreja do Apocalipse, portanto, ela tem uma alimentação consistente. Ela se mantém de pé e se manterá de pé, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a sua alimentação básica, decisiva, suficiente, é a carne e o sangue do Cordeiro. E a partir daí, essa igreja vive em Cristo e Cristo vive nela. A 8ª igreja do Apocalipse promove sistematicamente encontros com Deus.
ela não se afasta da presença de Deus, ela não deixa o Senhor da igreja do lado de fora, tocando a porta, pedindo para entrar. Não, ela mantém suas portas abertas, disponíveis, para que o Cordeiro não apenas entre, mas seja Senhor. Tem uma palavra decisiva, imperativa sobre ela, mas também uma palavra de carinho e de amor, que é a essência daquele que é o pão da vida. Irmãos, os nossos encontros com Deus determinam os nossos passos seguintes. Aquilo que haveremos de fazer para o reino de Deus será determinado pelos nossos encontros com Deus. E a Bíblia está cheia de relatos de encontros maravilhosos com Deus. E é interessante que sempre depois de um encontro com Deus, quantas coisas maravilhosas passaram a acontecer na vida daqueles que se encontraram com Deus. E eu fiz apenas uma breve seleção aqui. Eu trago aqui o relato da mulher samaritana, está em João 5, 23, 24. O texto é bem maior, mas eu reservei apenas esses 2 versículos e vou ler para vocês, que diz assim. João 5, 23 e 24. A fim de que todos honrem o Filho de modo porque honraria o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu peço desculpa aos irmãos, que o texto, na verdade, é no capítulo 4. Diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para um verbo importante. O verbo mais importante aqui é adorar. Mas para chegarmos à adoração, o nosso encontro com Deus, com o Cordeiro, há a seguinte expressão, seguinte verbo: procura. O Pai procura para seus adoradores. Então, eu quero destacar aqui o verbo procurar. Esse verbo é interessante. E quem procura é o Pai. É Ele que procura aqueles que Ele quer que o adorem. Aí eu convido os irmãos para Gênesis capítulo 5, e é interessante que os irmãos abram suas Bíblias. Êxodo capítulo 5. Versículos de 1 a 3. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vejam agora, irmãos. Eles prosseguiram, Moisés, não é? E Arão. O Deus dos hebreus, qual é o verbo que vai aparecer aí? O Deus dos hebreus nos encontrou.
Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Ok. Na experiência da mulher samaritana, Jesus disse para ela, o Pai procura o quê? Adoradores. E na experiência de Moisés, o que foi que aconteceu, Moisés e Arão? O Deus dos Hebreus nos encontrou. Interessante. Deus, Ele procura e Ele acha. E os nossos encontros com Ele vão nos dar a gratificação de sabermos qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Quais são os desafios de Deus para a 8ª igreja do Apocalipse? Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando a adoração é em espírito e em verdade, aí ele vai dizer, olha, vá lá até Faraó. E ele vai, ou nós vamos, e quando chegamos diante dos nossos desafios, qual é a nossa referência? Qual é o referencial? O que é que vai nos dar autoridade sobre a missão que nós precisamos realizar? É que o Senhor dos Hebreus nos encontrou e nos enviou. Não vai depender muito de qual faculdade você estudou, de qual anel que você tenha no dedo, mas vai depender de quem lhe enviou. Quem foi que encontrou com você? Você se encontrou com quem? E o que foi que ele mandou você fazer? E Moisés, na humildade, lá diante de Faraó, disse, olha, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Nós estamos aqui em nome dele. A 8ª igreja do Apocalipse, ela preza pelos encontros com Deus. E eu olhei aqui agora para Emília e me lembrei, Emília, que na década de 60 e 70, nós tínhamos aqui, não estou jogando sua idade nesse meio não, mas eu me lembro que nós vivíamos, em termos de comunicação, de programas radiofônicos. Eu me lembro que o pastor Belarmino do Monte, que era na época da 2ª Igreja Batista, ele dirigia na Rádio Liberdade o programa A Voz do Santuário. Num segundo momento chegou o pastor José Carlos Torres, na Rádio Atalaia, ele apresentava o programa Desafios dos Séculos. O reverendo Walter Reis Donald, ele dirigia um programa, e eu não me lembro o nome, mas eu me lembro de um jargão que ele utilizava nos finais dos programas radiofônicos. Ele dizia, em tudo isso, o Evangelho marcha. Eu acho que alguém aqui, eu acho que tem pessoas da minha era aqui que se lembram disso, né? Mas eu quero chegar, Emília, ao programa que o pastor Jabes dirigia, cujo nome era Encontro com Deus. Não é isso? Não quero colocar você em situação constrangedora sobre a idade, mas eu quero dizer que o pastor Jabes dirigia na mesma época o programa Encontro com Deus. Os nossos encontros com Deus, eles fazem e farão diferença no nosso viver, na nossa maneira de ser, na formação do nosso caráter, numa maneira mais firme de vivermos diante do Senhor e para o Senhor. Então nós precisamos alimentar isso.
Um dos grandes bandeirantes do Evangelho foi o apóstolo Paulo. E o que fez diferença na vida de Paulo, de uma forma inusitada, foi o quê? O encontro com Deus no caminho de Damasco. Aquilo fez uma diferença total. Antes perseguia e depois se deixou ser perseguido. Antes queria parar ou atrapalhar a mensagem do Evangelho e acabou sendo um dos maiores pregadores do Evangelho, por causa de um encontro com Deus. Isaías foi para o templo, e no templo, a visão que ele teve foi do Senhor sentado, aonde? No sublime trono. Os encontros verdadeiros com Deus nos faz enxergar a grandeza dele, nos faz enxergar aquilo que verdadeiramente ele é. Ele é rei, ele é senhor, ele é dono. É ele quem manda, é ele quem determina. E a sua igreja apenas precisa fazer o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E uma coisa também interessante, irmãos, é que a igreja que entra para adorar, ela certamente vai sair para servir. Ela vai enxergar as necessidades sociais, ela vai enxergar as necessidades espirituais daqueles que estão ao seu redor e que lhe são contemporâneos. Esse mesmo Paulo que se encontrou com Deus lá na estrada de Damasco, ele estava na prisão, mas mesmo na prisão, o que é que ele fazia? Ele adorava, ele cantava louvores ao Senhor. E os irmãos certamente sabem mais do que eu aquilo que aconteceu lá. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma colocação interessante, quando Paulo está ali cantando, houve a explosão, não é? A cadeia se abre e, ato contínuo, o carcereiro tomou a decisão de fazer o quê? Pegar a espada para tirar a própria vida. Mas o que é interessante é que Paulo diz para ele: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Atos 16, versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ou seja, ninguém fugiu, todos estamos aqui. Nós estávamos mesmo nessa cadeia, nos encontrando com o Senhor, adorando o nome dEle. Mas a expressão que mexe muito comigo nesse texto é: todos nós aqui estamos. E eu pergunto, onde é que está a 8ª igreja do Apocalipse? O que é que ela está fazendo? Ela está sentindo os problemas da humanidade? Ela se apresenta como solução dos problemas que a humanidade enfrenta? A presença dela no mundo aponta para aquele que é, que era, que há de vir. Não te faças nenhum mal. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus. Nós podemos lhe ajudar. E ajudaram. Aquele carcereiro não teve outra alternativa a não ser de perguntar: o que farei para que eu seja salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aí, naquela mesma noite, a família do carcereiro ouviu a palavra, e inclusive foram, os membros da família dele, foram batizados.
Por quê? Porque aquele homem chamado Paulo, ele teve vários encontros com Deus. E ele pôde dizer: nós estamos aqui, eu posso lhe ajudar. Eu posso fazer alguma coisa por você. Eu posso compartilhar a mensagem do Evangelho que salva, cura, abençoa. Eu sou parte da 8ª igreja do Apocalipse. Eu absorvi a mensagem do Apocalipse. Eu ou nós não estamos na Ásia Menor. Estamos aqui. Mas não apenas podemos, como devemos manter viva a chama do Evangelho de Jesus Cristo. A chama de que o Cordeiro foi morto, mas vive. Ressuscitou e vive. A 8ª igreja do Apocalipse, ela não se aparta do Cordeiro. Já no início do ministério de Jesus, ele passava, e aí João Batista disse o quê? Eis, pode dizer, podem falar. Eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ela não se aparta do Cordeiro, ela segue. Eis o Cordeiro, então é com ele que nós vamos andar. É com ele que nós vamos viver. É a ele que nós vamos adorar. E é nas vestiduras, e é no sangue do Cordeiro que nós vamos lavar as nossas vestiduras. A 8ª igreja do Apocalipse, ela vigia. Ela segue o comportamento das virgens prudentes, cujas lamparinas estavam sempre acesas, porque estavam cheias de azeite. Ela desenvolve a obra missionária. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Interessante que agora, nos dias da Convenção Batista Brasileira, a própria Rede Globo, que não é tão assim amiga com o Evangelho, mas pelo menos lá, a TV Verdes Mares, lá de Fortaleza, fez uma reportagem sobre a 3ª carreta missionária, já está na 3ª carreta missionária. A Junta de Missões Nacionais lançou lá a 3ª carreta missionária, que faz o social imbuído daquilo que é o espírito do Evangelho, de libertar o homem, de redimir o ser humano. Ainda no dizer de Paulo, a 8ª igreja do Apocalipse, ela é a coluna e baluarte da verdade. Pois bem, irmãos, eu vou concluir essa mensagem fazendo uma provocação. Não sei se os irmãos vão concordar. Eu pediria, pessoal, e coloque aqui, 8ª igreja do Apocalipse, e abaixo, a 8ª igreja do Apocalipse. Dá para colocar? Desculpe não ter combinado antes com vocês. Apocalipse é assim, a gente tem que esperar, com fé, com paciência, se purificando, não é?
O sujo, suje-se mais, mas o limpo, limpe-se mais. Ok. 8ª igreja do Apocalipse. Agora, isso é uma ideia minha, por isso, e eu acho que eu não estou com juízo fora do lugar. Coloca abaixo, Primeira Igreja Batista de Aracaju, ou então Piba, se ficar melhor. Está dando um pouquinho de trabalho, mas vamos esperar com fé e paciência. Mas enquanto aparece aqui, irmãos, será que nós poderíamos nos considerar? Você tirou um e colocou outro. Eu acho que deve ser 8ª igreja do Apocalipse e abaixo Piba, certo? Eu acho que ele não está concordando com a minha pregação, não. Depois dessas qualificações, será que a Primeira Igreja Batista de Aracaju, ela pode se considerar ou ser considerada como a 8ª igreja do Apocalipse? Se eu perguntasse a vocês, quem poderia mencionar uma das qualidades da 8ª igreja do Apocalipse, que essa igreja já pratica, já vive? Alguém poderia citar? Alguém parece falou. A adoração. Isso. Pronto, missionária. Quem mais? Cristocêntrica. Mais alguém? Perseverante. Viva. Igreja viva. Igreja que se alimenta da palavra. Será que essa igreja faz isso? Alguém falou aí amar o próximo. Está vendo que a gente está chegando? Está vendo que eu não estava com juízo alterado? Está vendo que a gente está se aproximando? Está vendo que é possível a gente considerar que esta igreja tem a responsabilidade de ser a 8ª igreja do Apocalipse? Porque se assim não for, como dizem os embaixadores, né? Para quê? Nasci. Meus irmãos, que Deus nos ajude a viver a realidade de estar sempre ao lado do Cordeiro. Porque se vivermos com Ele aqui, quando o Senhor nos chamar, também lá estaremos adorando aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que Deus nos abençoe.